Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RSR11, o RECRE 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Ele, na data que eu gravo o vídeo, está sendo negociado ali a R$ 86,40. Ele entregou um yield de 12,54 nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,90, ou seja, com 10% de desconto. E ele é um fundo que negocia com a altíssima liquidez. Ele tem uma liquidez média diária de 5 milhões por dia, o que é uma liquidez muito boa, na minha opinião. Além disso, nos últimos 12 meses, esse fundo vem com uma pequena valorização de 1,72%. No quesito de cotação, a gente vê o seguinte, ó. Atualmente, na data que eu gravo o vídeo, 86,09, mínima de 76 e máxima de 97. Esse é um fundo muito antigo da Bolsa, dos fundos de papel, esse é um fundo dos que tem mais histórico. Lá nos idos de 2018, esse fundo era negociado ali próximo dos R$100, começou a ter um movimento de euforia no mercado nesse período aí. E aí o que você consegue observar? O fundo saiu dos patamares de R$100 e começou a orbitar ali, ó, 105, 110, 115 mais ou menos. E aí, até os idos de 2019 e 2020. No ano de 2020, né, março de 2020, ocorre aquele momento fatídico da situação pandêmica em que a cota desaba, ó, de mais de 110 para incríveis R$73. Rapidamente a cota se recupera e o fundo volta a negociar patamares de 100, 90 e poucos reais. No final de 2020 para 2021 ocorreu outra euforia e esse fundo chega a incríveis ali R$117. E aí ocorre um movimento novamente de retorno ao VP. Então cuidado e tente colher este aprendizado. No longo prazo, a tendência é que o fundo volte ao seu VP. Então o que acontece? O fundo teve momentos de estar acima do VP, como a gente vê aqui, ó. Mas também agora ocorreu o momento oposto, né? Em que o fundo agora está abaixo do seu VP. Este é um bom fundo, diversificado, é um fundo muito antigo. Então eu acredito, sabe, que no médio e longo prazo esse fundo tende a voltar ao seu VP. Então acontece, o fundo ficou lateralizado desde o mês 7, mês 8 de 2021 até mais ou menos mês 7 de 2022. Ele fica mais ou menos ali a R$100 nesse período. E aí o que ocorreu? No final do ano passado, ocorreu um fenômeno oposto, né, de deflação. E como esse fundo ele é muito atrelado a IPCA, então as suas cotas saem do patamar de 100 para abaixo de R$80. E recentemente o fundo deu uma boa recuperação. Chegou a passar ali da cotação de R$90, apesar de um breve recuo agora, mas ele já deu uma boa recuperação em vista daquilo que ele estava, né? De novo, assim que o mercado se normalizar, eu acredito que esse fundo volte aos patamares aí de R$100, próximos ao seu VP novamente. Continuando aqui, a gente vê informações gerais a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, né? É um fundo para público em geral, mandato renda, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado, tipo de gestão, gestão ativa, a taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele tem ali mais de 185 mil cotistas, mais de 26 milhões e 400 mil cotas emitidas. Ele está sendo negociado a um patamar ali, ele vale, né, R$95. E o valor patrimonial atual do fundo, é um fundo gigante do nosso mercado aí, ele possui 2 bilhões e meio aí de patrimônio, 2 bilhões e 500 milhões de reais. O último dividendo anunciado ali foi de 91 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade comparativa, né? Como eu disse, esse é um fundo bem antigo, ele é bem antigo mesmo. E aí, de vez em quando aparece um ou outro, né, nos comentários, agora diminuiu mais. Por que eu investiria em fundo imobiliário se renda fixa está dando tantos por cento e blá, 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 né? Poxa, note, esse fundo aí, no acumulado dos últimos 5 anos, só está perdendo para o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, que no período rendeu 91%. Mas esse fundo aí está com 62%. No momento em que o CDI é mais alto dos últimos períodos aí, esse fundo rendeu mais, quase o dobro, né? Ele rendeu 62%, o CDI 39%, IPCA 32% e o IFIX, que é o Índice dos Fundos Imobiliários, 47%.
Então o CDI do período não está conseguindo bater nem o CDI, nem o IFIX, que não é o melhor dos índices, né? Enfim. Então, fundo imobiliário eu vejo como sendo uma boa opção aí para o médio e longo prazo. Mais abaixo a gente vê a média de distribuição de dividendos, e aqui é outro cuidado que você tem que ter. Não olhe quando você for se posicionar num fundo somente o momento atual, ainda mais um fundo igual a esse que tem histórico. Então veja que em momentos da economia um pouco mais estabilizado, esse fundo chegou a entregar 60 centavos de média. Chegou a entregar ali, por algumas vezes, próximos de 90, ó. E somente agora, nos idos de 2020 e 2021, momentos em que a inflação disparou, e de novo, esse fundo é muito indexado à inflação, aí você vê esse fundo com entregas mais altas de 90 centavos. Ó. Mas não é muito comum esse fundo ter entregas muito, muito altas. Então, se você vai se posicionar em um ativo, você tem que saber a média que esse fundo entregava, a capacidade que ele tem de entregar seus rendimentos, para você não ficar, às vezes, com expectativas muito acima do que o fundo realmente tem capacidade. Durante os próximos meses, o mês 8 e o mês 9, eu acredito que vai ter um arrefecimento aí da entrega de rendimentos, já começou no mês 7. Por quê? Porque teve uma diminuição da inflação e já está tendo até inflação negativa novamente, né? A deflação. Então, no dia 7/7, eles pagaram, no dia 14/7, 90 centavos. Frente aos outros meses, a gente vê que teve uma queda. Teve um momento lá do ano passado de deflação, ó, que o fundo entregou 60, 40, 70, veio recuperando, ó, 92, 99, 91, 1,20, R$1, 1,20. Mas, infelizmente, agora, ou felizmente, né, porque por um lado é ruim que recebe menos, mas por outro lado diminui o risco de inadimplência também, porque a inflação está menor, né? O último dividendo anunciado está ali em 90 centavos. E aqui a gente vê a média de yield aí do fundo nesses últimos 5 anos. Então já teve yield altíssimo, mas a média dele ali, ó, é abaixo de 1%. Ó. 1%, 0,9%, 0,6%, ó, 0,6%. Mais recentemente ele está nessa casa de 1,20%, com alguns picos, ó, 1,40%, 1,50%. E os últimos yields recentes, ó, 1%, 1,60%, 1,20%, 1,40%. E o último yield agora, frente ao patrimônio do fundo, 0,99%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro aí ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere aí fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado de coração a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Outra forma de apoio financeiro aí, torne-se membro dos nossos canais. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, eu acho um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro aí, que você, além de ajudar, ainda tem vários benefícios. Acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Além do mais, quem é membro tem um hiper mega desconto na aquisição da planilha aqui do canal. Então torne-se membro aí, porque essa planilha é muito boa e vai ajudar bastante vocês aí. Outra forma de apoio, nós temos 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esses e-books têm uma linguagem bem bacana, de fácil entendimento, que eu acho que vai agregar bastante, seja investidor iniciante, seja um investidor que já tem até uma certa bagagem. Considere adquirir para você ou para um amigo, desde já agradeço imensamente. E tem a nossa planilha de controle financeiro. As vantagens, você consegue ter um bom controle na hora que você for fazer a sua declaração de imposto de renda e você compra uma única vez, né? Você não precisa ficar fazendo pagamentos mensais. É uma planilha muito completa que ela te ajuda até na decisão em onde investir. Se você não tiver muito... ela vai te orientar qual que seria a melhor classe de ativos para você investir naquele momento. Então eu acho uma planilha muito completinha. Eu não poderia deixar de agradecer a todos os parceiros aí que ajudam e contribuem com o nosso canal. Lá no clube, lá no canal Amu Invest, o Edilson Neves se tornou membro recente aí, o Bruno Santiago renovou o clube de membros, é membro antigo, e o Edson aí se tornou membro do canal. Lá no canal Amu Fiagro, o Antônio, o F Barros e o Giovanni são membros. Muito obrigado vocês que são membros do canal. Os membros carregam o canal aqui nas costas. Esse vídeo foi uma solicitação aqui, ó, do Boris Sudar, né? Ele falou: Amu, poderia fazer um vídeo sobre o RSR11? Acredito ser um bom fundo de papel, também acho que é um bom fundo, tá? Tá aqui a sua sugestão atendida. E o Josney, que ele é um mentorado, ele pediu para fazer o vídeo sobre subscrições e agora eu vou fazer um vídeo específico de uma subscrição específica. Eu ainda estou escolhendo um ativo que eu vou fazer esse vídeo, mas em breve eu vou mostrar uma subscrição na prática, todo passo a passo, tá? Enfim,
Gostaria de agradecer imensamente a doação que ele fez para o Pix do canal. As doações de vocês são imprescindíveis aí para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Muito obrigado. E ele falou, ó, investir na carteira pública. Pode ter certeza que a gente vai investir lá sim. Muito, muito obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. E aí já vai minha primeira crítica. Mais abaixo lá vocês vão ver, só nesse fundo, o quanto que a REC recebe a título de taxa de gestão, tá? E qual que é a minha crítica? Eu acho o relatório deles muito ruim, muito mal formatado, muito mal diagramado, sabe? Eu acho que eles poderiam separar um trocadinho frente ao que o fundo recebe, tá? Vamos supor que um excelente profissional que vai saber fazer um ótimo, um relatório mais visual, vai cobrar dele R$5.000 por mês. Vamos supor, tá? Para cobrar para todos os fundos. Poxa, acho que era um dinheiro muito bem investido. Isso aí sequer seria gasto. Eu acho muito, muito ruim mesmo o relatório deles, visualmente dizendo, sabe? Acho que tem muito a melhorar. Enfim. Esse é um fundo ó, com patrimônio de 2,5 bilhões, a cota vale R$ 95,99, na data do fechamento do relatório, 89, e aí esse valor é como se estivesse valendo apenas 2 bilhões e 300 milhões. O fundo cobra de taxa 1% mais 0,2%. Ó. Então é uma taxa até meio careira, mas um grande ponto positivo, o fundo não tem performance, e eu vejo isso de forma bem positiva. Aqui mais abaixo a gente começa a ver as alocações, o que ele comprou recentemente. Nós não vamos perder muito tempo aqui nessa parte, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui. Alocações onde ele jogou dinheiro, alienações são vendas e liquidação em 28 de junho. O CRI, ponta do Inhambupe, foi liquidado antecipadamente. A liquidação desse CRI correspondeu a um montante de 6.794.000. Frente a um fundo que vale bilhões, 6 milhões é um valor muito pequeno. Mas liquidação antecipada, né? Pode ser fruto aí de inadimplência, tá? Continuando aqui na leitura do relatório, a gente vê aqui o patrimônio do fundo vem se mantendo estável recentemente, né? Não tem tido altas nem quedas, e aqui ele mostra em relação à alocação dos ativos. Mais abaixo a gente vê como é que é a composição do patrimônio do fundo. Em crise, esse fundo tem 2 bilhões e 300 milhões alocados, FIIs 107 milhões, imóveis, que ele acabou de pegar aí, um dos CRIs que deu problema para o fundo, ele pegou ali 78 milhões em um imóvel para pagar uma dívida de um dos CRIs aí. Então, frente ao patrimônio de bilhões, 78 milhões é relativamente pouco, né? Não é algo assim tão expressivo, não. É algo em torno de 2, 3% aí. 2,5%, né? Cotas de fundo de investimento com liquidez diária, mais 63 milhões. Outros ativos, 63 mil. E aí o total do patrimônio aí, ó, total dos ativos, 2 bilhões 564 milhões. Aqui ele mostra como é que é a composição em termos de percentual, né? Então esse é um fundo majoritariamente de papel mesmo, de CRIs, 90% dele é CRIs, mas ele tem ali FIIs, 4%, imóveis, 3%, né? Até menos de 3%, e dinheiro parado em caixa ali, 2%. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, e é nesse ponto aqui para mim. Primeiro, a gestora não faz o agrupamento dos devedores pelo PL, né? Pelo percentual. E segundo, ele não coloca esses devedores de forma agrupada, né? Então aqui, ó, assim, tudo bem, aqui pode mostrar um por um dos devedores, mas deveria ter em algum campo, ó, esse devedor aqui representa 7%, 10%, 12%, 15%, sabe? Eu acho que isso aqui seria mais transparente para o cotista. Então olha aqui, ó, esse devedor aqui, ó, BS, todos aqui é o mesmo devedor. Provavelmente é algum devedor pulverizado, tá? Mas aqui não tem um percentual, então você tem que olhar aqui, ó. Menos de 1%, né? 0,2%. 0,2%. Então, apesar da pulverização, representa pouquíssimo aqui para o portfólio. Aí tá aqui, ó. O que você observa? Elbor. Aí tem aqui, ó, Elbor 3, depois Elbor 4. Então, se você, ó, Elbor 4, se você se interessar por esse fundo, é extremamente importante que você olhe e veja o acumulado desses devedores para ver se não tem altíssima exposição. Pelo número aqui, nessa página, o que tem maior exposição é esse aqui, que é 4% do PL, ó. Esse realiza 2. Mas se ele realiza 2, deve ter outros realizas aqui. Então, eu acho que é de extrema importância você parar com calma e ver se o fundo tem altíssima exposição. Já te antecipo que não. Esse é um ponto forte desse fundo aqui, que é a pulverização dos seus devedores. Ele é um fundo de médio risco para entre médio e alto risco. Eu não considero ele sendo high grade, mas é um fundo bacana, em que você dificilmente vai passar por problemas gravíssimos nele aí. Continuando aqui na exposição,
De novo, qualquer coisa, você pausa o vídeo aí, dá uma olhada com atenção no relatório deles aí. Tá aqui na terceira página de pulverização. E ao final aqui a gente vê a exposição que ele tem em fundos imobiliários. Ele tem ali o SNCI, tem um fundo de infra da Valora e um fundo da Porto Seguro que eu nem não conheço, né? São os percentuais que ele tem em fundo imobiliário. O imóvel que ele tem é o Morumbi Plaza. E mais abaixo aqui a gente vê o restante. Então aqui ele fala, os CRIs, né? Aracaju Shopping, Adimplente. O fundo detém 78% dele. E isso em relação ao patrimônio do fundo é 1,2%. Esse Ávida, vencimento antecipado. Então, esses aqui são os problemas que o fundo registrou, né? Então, esse aqui, o Aracaju Shopping, ó, é válido ressaltar que os CRIs permanecem adimplentes. É porque esse Aracaju Shopping, a empresa que é a holding deles, entrou com recuperação judicial, tá? Então, é válido ressaltar que os CRIs permanecem adimplentes com a totalidade dos aluguéis das lojas do shopping, sendo direcionado para o pagamento dos CRIs, em um montante suficiente para o pleno pagamento das despesas. O Aracaju Parque Shopping permanece funcionando normalmente e a administração do shopping vem empreendendo contínuos reforços para aumentar a ocupação e assim elevar o fluxo de clientes ao empreendimento. Aí dando continuidade ao que ele fala, Aracaju Investimentos Limitada, cedente dos contratos aluguéis que lastreiam o CRI e a FC Participações tal, ingressaram com pedido de recuperação judicial com publicação ocorrendo em fevereiro. Mediante ocorrido, estamos acompanhando os trâmites do processo em conjunto com os demais investidores, assessor legal e securitizadora para o adequado acompanhamento. A operação conta com as garantias, a alienação fiduciária do imóvel. Então, assim, no pior dos casos, o fundo vai e toma o shopping, né? Cessão fiduciária de contratos, fiança, cobrigação cedente e tal. Então, tem uma boa linha de garantias aí desse imóvel. Esse Ávida aqui que teve o vencimento antecipado. Esse aqui, ó, representa nada para o fundo, 0,1. Os CRIs tiveram vencimento antecipado declarado em fevereiro em razão dos seguintes descumprimentos contratuais: averbação de indisponibilidade de bens, registro de penhora de matrícula de um dos imóveis, não comprovação da conclusão das obras do loteamento, não apresentação do relatório de monitoramento, não celebração do termo de cessão fiduciária, não apresentação de cópia digital dos contratos, descumprimento de acordo judicial homologado. A operação conta com as seguintes garantias: fiança, cessão fiduciária e alienação fiduciária de imóveis. Em 27 de fevereiro, o juiz aceitou o processamento da recuperação judicial da Ávida. Mediante o ocorrido, estamos acompanhando os trâmites em conjunto com os demais investidores, com o objetivo de recuperar o crédito e preservar a estrutura de garantias da operação. Continuando aqui, a gente vê o portfólio um por um dos outros devedores. Eu não vou tecer maiores comentários, essa parte aqui eu vou passar rápido, mas se você tiver interesse nesse fundo, é altamente recomendado que você pause aqui e vá olhar um por um os devedores do fundo. Ó. Então aqui estão todos os devedores dos CRIs. Eu acho que é altamente recomendado que você pause e dê uma olhada. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, né? Como é que está a composição deste portfólio. E a gente vê lá, ó, IPCA 46%, prefixado quase nada, IGPM 3%, CDI 19%, um percentual bacana em CDI. E 30% também, ó, IPCA sem variação negativa, ou seja, 76% do portfólio é IPCA. Os ativos aí, os devedores, 65% são de risco corporativo e 35% de risco pulverizado. Quais os segmentos aí que o fundo investe? Então, os setores: incorporação 29%, loteamento 22%, hotel 15%, investimentos imobiliários 10%, pessoa física 9%, multipropriedade, que é um setor arriscadíssimo, apenas 4%, logístico 4%, varejo 4% e utilities 3%. Então, ele é bem pulverizadinho aí. E aí, no quesito de segmentos, eu não acho que esse é um fundo arriscadíssimo, tá? Disso que eu considero que ele é de médio risco a alto risco, e só por causa das taxas e das taxas de contratação que ele tem interna, né? Então, o que você observa? Ó, ele tem GPM mais 9 de média, IPCA mais quase 8, TR travada de 11,64, pré-fixada de 12 e CDI mais 4. Então, ele tem boas taxas médias aí, eu acho isso aqui interessante. Então, pessoal, a gente ainda vai voltar lá para o relatório e vai continuar vendo lá, tá bom? Vai continuar terminando o relatório desse fundo. Antes a gente voltar para lá, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere nesse vídeo aqui, deixa o like para nós, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz muita diferença. Comenta aí para nós o que você está achando desse fundo até aqui. Você teria ele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo imobiliário? Você gosta da gestora? Esse é um fundo antigo, com histórico, com bom rendimento aí no decurso dos anos. E eu particularmente não tenho, por questões assim. Eu ultimamente na REC eu prefiro não investir. Mas esse aqui é um dos únicos da REC e eu acho que é aceitável investir nele. O problema é que a REC ela não se importa em fazer emissão abaixo do VP. Então,
Então, se algum dia eles endoidar e achar que tem que emitir nesse fundo aqui, mesmo abaixo do VP, eu acho que eles emitiriam tranquilamente, sabe? Então, em razão disso, eu prefiro não investir na REC, sabe? Isso é um ponto ruim para eu não me posicionar nos ativos da REC. Mas fora isso, todo o restante desse fundo eu acho muito positivo. Eu acho um excelente fundo, uma ótima carteira, um fundo bacana, mas eu, por questões pessoais, prefiro não me posicionar nele. Nós temos 2 canais aí que a gente está tentando chegar nos 1000 inscritos. O canal Mufinfra, a gente está ali com 382, já crescendo bastante. Então vai lá no canal Mufinfra e se inscreva. E o canal Mudicas chegou nos 1000 inscritos. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudaram a bater essa meta aí. Obrigado a todos que nos ajudaram a chegar nessa marca importante. Obrigado de coração. Os nossos 4 canais, eles estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu deixo caixas de pergunta no Instagram aí com frequência, então vá lá também, deixe sua pergunta no Instagram. Muito obrigado de coração, todos vocês que colaboram aí conosco. Continuando no relatório, a gente vê que ele também tem diversificação por securitizadoras e é um fundo que tem uma boa exposição aí no país. Tem exposição em vários estados brasileiros aí, sendo que a maior concentração do fundo é em São Paulo, mas eu vejo isso até de forma positiva. A segunda maior posição ali é Minas, Bahia também, lá em cima, eu acho que é Rio Grande do Norte, se eu não estiver equivocado, tá? São as maiores exposições do fundo. Mais abaixo aqui a gente vê o relatório gerencial. E aí, de novo, gente, só neste fundo aqui, esse fundo está recebendo uma média de 2 milhões e 900 mil, 3 milhões, 2 milhões e 300, 2 milhões e 700. Será que se eles pagassem ali 5 mil, 10 mil para um profissional, não é isso tudo, tá? 10 mil para um profissional só cuidar dos relatórios gerenciais bonitinho, fazer um trem bonitinho, sabe? Será que isso aí afetaria toda a gestora REC? Então, sei lá, enfim, né? Vou nem tecer maiores comentários. Vamos lá, em junho, esse fundo teve um total de 26 milhões de recebimento. Desses 26 milhões, 17 milhões aí veio de marcação a mercado aí, né? Quanto é que os fundos valem. 394 mil de outros ativos. Ele não tem compromissado e não tem alavancagem. E aí, 2 milhões e 900 de despesas. Então, vamos ver o que isso representa aí. Vamos lá, ó. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa, né? 15% de despesas frente às receitas. Eu vou arredondar aí para 2.902, tá? Isso aqui vezes 100, dividido por 26.605. Então, o que a gente consegue observar? As taxas do fundo estão ali em 10,90. Não é das mais barateiras, mas também não está muito caro ali, próximo dos 15%. De 0 a 10 eu acho ali aceitável. De 10 a 15 eu acho caro, mas ainda assim eu me posicionaria no fundo. E aí mais de 15 são critérios assim para eu, às vezes, até nem me posicionar. E dando continuidade aqui, a gente vê mais algumas informações. Então, ele mostra o quanto que esse fundo vem conseguindo entregar de rendimento frente a outros índices, né? Ele frente aí ao CDI, ao IMAB, ao IFIX, uma boa rentabilidade. Essa parte de entrega, distribuições, eu costumo não comentar aqui. Eu acho interessante essa parte que o fundo traz, ó. Atualmente, o fundo vale 95. Quem comprar 95, 96 reais, ele vai estar tendo um retorno de IPCA mais quase 8, IPCA mais 7,94. Ao passo de quem compra a cota atualmente, na data de fechamento do relatório gerencial, estava conseguindo comprar IPCA mais 8. E quem comprasse um pouquinho mais barato ali, 87, conseguiria comprar IPCA mais 9. Então, lógico, quanto mais barato você for comprando, mais retorno você vai tendo, né? O seu yield on cost é maior. E a bolsa, eu acho que é um dos únicos locais em que as pessoas ficam receosas, ficam achando ruim quando o ativo cai. Sendo que, como isso aqui é um bem também, né? Eu acho que deveria achar bom você comprar um bem mais barato. As pessoas gostam de comprar caro e acham que isso é vantajoso aí na bolsa, né? Enfim. Continuando aqui, a gente vê algumas dúvidas, né? Explicando como é que funciona o processo de escolha deles. E também eles falando sobre os responsáveis pelo fundo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar novamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Seja de forma financeira, seja de forma gratuita. Obrigado de coração. Obrigado também, em especial, vocês aí que fazem doação para o Pix do canal. Vocês que se tornam membros, os membros carregam o canal aqui nas costas. E obrigado também vocês que têm adquirido tanto o e-book quanto as planilhas, a planilha aí. Tudo isso pra gente é extremamente importante. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.
Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.